Olá, ouvintes. No podcast de hoje nós vamos explorar a resolução 487 de 2023 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que ela trata da política antimanicomial no âmbito do Poder Judiciário. Para nos ajudar a entender melhor essa situação, nós temos aqui o Dr. William Guimarães, que é psicólogo e docente no Estúdio Passo Fundo, doutor e mestre em Psicologia Social e Institucional da URGS e especialista em Psicologia, Desenvolvimento e Aprendizagem pela PUC do Rio Grande do Sul, porque é um tema muito complexo, tem gerado bastante polêmica, então ele vai passar os seus conhecimentos que ele tem sobre o assunto para nos explicar melhor essa situação. Então, vamos lá e seja bem-vindo, William. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui, poder falar sobre esse tema que eu acho que é um tema muito importante. Então, para começar, tu pode contar então sobre tua pesquisa, teu conhecimento no IPF do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Claro, posso falar assim. Foi, vamos dizer assim, uma experiência bastante única, né? A minha trajetória acadêmica. Eu fui fazer mestrado em Porto Alegre, né? Saindo daqui da UPF também, como me formei em psicologia, sempre tive um pouco de interesse pela área jurídica, tinha trabalhado em muitos projetos, inclusive do SAJUR, do ProJur, inclusive, algumas coisas assim. E a minha orientadora lá no mestrado tinha um projeto, um programa de extensão chamado Desmedida, né? Esse programa chamado Desmedida, ele trabalhava com a ideia de poder capacitar os pacientes judiciários para que eles pudessem sair dos espaços manicomiais, né, especialmente do IPF, que é um manicômio judiciário, e pudessem voltar para suas cidades natais, porque como o IPF era o único manicômio judiciário do estado, muitas pessoas vinham de outras cidades para iam e eram enviados para e esse programa então ele tinha tanto a ideia de facilitar que os novos pacientes judiciários recebessem tratamento ambulatorial e também ah, que eles ah, que eles pudessem voltar. Enfim, mas eu fui convidado a participar e acompanhar esse programa, né? Então achei interessante comecei a acompanhar e foi quando eu me deparei com o IPF. E me deparando com o IPF foi quando eu comecei a me interessar por querer estudar e aprender mais sobre essa realidade. Foi quando eu também, pela primeira vez na minha vida, soube da realidade dessas questões, né? Que muitas, e para mim, que sou da psicologia e não sou do direito, é uma coisa muito que a gente vê falar nos filmes, né? De que eu vou bancar a pessoa maluca e vou parar no manicômio, né? Para poder fugir da prisão. E a gente sabe que é muito diferente e é muito pior, né? Do que seria. Mas o meu mestrado, né? Eu trabalhei especificamente, eu sou uma pessoa muito militante da área LGBT, né? Sempre tive essa força dentro da área, uma questão que sempre me pareceu assim muito forte para mim, sabe? E eu quis aliar essa questão da discussão LGBT com a questão do manicômio judiciário também. E daí o que eu propus para minha orientadora na época, né? Porque eu já explicando um pouco assim, talvez o processo, né? Para quem está nos escutando, nos vendo, nos escutando, é que uma pessoa que recebe uma medida de segurança, ela não vai receber uma pena comum, vamos dizer assim, de uma maneira muito simplificada, mas vai receber uma pena comum, né? Para uma prisão comum, ela vai ser recebida uma medida de segurança que vai ser um tratamento, né? Não é uma medida de reclusão, mas é um tratamento, né? É assim que é visto, né? Então ele vai, até então, naquele momento em que eu estava fazendo o mestrado, ela era internada, porque era a prioridade naquele momento, a medida de internação era essa, né? A forma principal de internação. E era muito baseado no laudo, né? No laudo de periculosidade que o psiquiatra fazia. Laudo que o psiquiatra fazia, né? De que se a pessoa tinha se o sujeito cometeu aquele crime com base, né? De, se ele cometeu aquele crime consciente ou não consciente do que estava fazendo, né? Cometeu aquele ato, né, com base nisso. E eu fiquei curioso de saber, por exemplo, que como é que os psiquiatras interpretavam isso, considerando que, no meu conhecimento de psicologia e de psiquiatria, não se tem assim técnicas específicas para determinar essas questões. E eu queria entender então como que um psiquiatra entenderia uma pessoa LGBT, né? Como, por exemplo, uma pessoa LGBT que por muitas décadas foi entendida como um doente, né? Como é que ela seria interpretada no contexto de ser criminoso e ser louco, né? E a minha orientadora achou muito interessante e eu tive uma surpresa muito grande, né? Eu até vou pegar aqui um laudo, vou já falando, mas vou pegar aqui um laudo junto. E a gente
eu então descobri assim duas coisas, assim, dois universos muito diferentes, né? Primeiro, uma coisa que a gente fez no Desmentida que foi muito importante foi que a gente acompanhou as oficinas que eles faziam lá no manicômio judiciário, né? E tinha uma oficina que foi muito interessante, que era uma oficina das danças, né? Eles tinham uma oficina de dança e parecia legal. Quem conhece a rede de saúde mental sabe que existem oficinas ocupacionais que os pacientes podem fazer para se entreter, para passar o tempo, enfim. E quando essa pessoa que trabalhava no IPF nos apresentou essa oficina, ela quis nos contar muito empolgada como essa oficina funcionava. E ela foi até o fundo de uma sala, abriu uma porta e nos mostrou um armário cheio de vassouras. E a gente ficou muito curioso, tá, mas o que que tem essas vassouras? E ela explicou que, então, como eles não podiam dançar uns com os outros, já que eles são perigosos, e esse é o entendimento da medida de segurança, né, que o sujeito é perigoso, eles podiam dançar com as vassouras. Então, eles não podiam se tocar, né? Mas então era uma oficina de dança com vassouras. Mas, por outro lado, depois de algum tempo que eu estava no IPF, acompanhando o trabalho lá, a equipe, enfim, eu estava buscando laudos, né, dos psiquiatras, estava conversando com psiquiatras, falando com eles. Um psiquiatra comentou comigo que a equipe sabia de banheiro que os detentos lá, que naquele momento eram mais homens, estavam, eles iam para se encontrar uns com os outros e ter relacionamentos sexuais. Então, de um lado, não se permite que o sujeito se toque num espaço mais oficial e num espaço não oficial eles podem ter até relacionamentos sexuais com os outros, mesmo com conhecimento da equipe. Então, eu achei interessante esse jogo. E, por outro lado, nos laudos, os laudos eles são muito categóricos, né? De que as pessoas elas não estão prontas para sair, elas não devem. Na minha visão, muitos deles não são nem científicos. Eu leio para vocês assim um laudo que eu encontrei de uma pessoa travesti, que se dizia assim: trata-se de um travesti envelhecido, feio, figura patética. A linguagem é efeminada, afetada, prolixa. Apresenta conduta delinquente e antissocial, homossexualismo, travestismo e crises histéricas extremamente bizarras e de tal forma dramática que sugere um surto psicótico. Ou seja, é um laudo contendo uma linguagem totalmente preconceituosa em que não tem um fundo científico que vai determinar se esse sujeito tem uma doença mental ou cometeu algum tipo de crime que justifique ele estar no PF. Então, eu notei muita discriminação, muita questões de criminalização moral dessas pessoas nesse espaço. Então, para mim, ficou muito claro que não é um espaço bom para qualquer pessoa estar ali. Foi, para mim, muito importante essa pesquisa nesse sentido. Então tá. De que maneira tu, como psicólogo, enxerga essa decisão do CNJ de eliminar a segurança da internação? Como? Como que tu vê como essa decisão do CNJ de eliminar medidas de segurança de internação? Isso. Eu considero positivo, né? Na verdade, o CNJ ele está indo na mesma direção da reforma psiquiátrica que aconteceu em 2001, né? Em 2001, a reforma psiquiátrica ela promoveu essa mudança também, né, no paradigma do tratamento de saúde mental, né? E eu acho que o CNJ está seguindo a mesma direção, que é retirar a internação compulsória do sujeito que cometeu algum crime, que tem algum transtorno mental, né, e colocar, na verdade, que ele vá para um tratamento ambulatorial. Eu considero que é positivo essa mudança. Só que talvez é uma coisa para se pensar e ser olhada com cautela, né? Porque ao mesmo tempo que ela é positiva, ela tem que ser vista de como ela vai ser feita, né? Por duas razões. Primeiro, tem que ver se a rede está pronta para comportar esses sujeitos, né? A gente vai conversar sobre isso também. E também tem que ver para não se criem novos espaços manicomiais. Não adianta retirar o sujeito de um espaço manicomial para inserir ele em outro, né? Então, eu acredito que a resolução ela é muito interessante no sentido de que ela preconiza que o sujeito ele vai receber um tratamento ambulatorial, mas não tem que ser pensado como é que esse tratamento ambulatorial vai ser feito e ser mantido também. Agora, baseado na tua experiência que tu teve ali, quais são as principais abordagens terapêuticas que, que eles utilizam com esses pacientes? Eu considero que, de forma geral, existem duas, né? A de internação, né? Que é o que o sujeito vai ser receber um tratamento medicamentoso, e vai ficar internado um determinado período de tempo, né? Às vezes para sempre, que é o que acontecia muito. Hoje em dia já não acontece mais, inclusive essa era a usão do CNJ é para proibir isso.
E agora existe esse tratamento em meio aberto, que a gente chama de tratamento em meio aberto, que é baseado na forma psiquiátrica, que é baseado, né, que é o que, inclusive, a própria resolução do CNJ preconiza, que é um tratamento multidisciplinar, que o sujeito tem acompanhamento de vários profissionais, que tem tipo, uma atividade ocupacional, que é pensada residencial, a questão residencial dele. Então, eu acredito que essas duas grandes vertentes de atendimento. Uma que vai levar o sujeito à internação, em que ele é jogado, retirado da sociedade, para viver com outras pessoas, e uma outra em que ele é inserido e ele é tratado como um ser humano que tem direitos e que tem deveres e que deve ser respeitado e que tem que respeitar os outros. Então, eu considero que essas são duas grandes vertentes. Uma das críticas dessa resolução do CNJ, assim, é que o sistema público de saúde ele não tem estrutura e ele está muito sobrecarregado com a chegada desses condenados psiquiátricos, né? Qual a tua opinião sobre isso? O que tu pensa sobre essas críticas em relação à decisão do CNJ? Eu penso que essa questão, essa dúvida, esse medo, era o mesmo medo que se tinha com a reforma psiquiátrica, né? Quando se pensou em 2001 reforma psiquiátrica, pensava-se também, como é que vai lidar com essas pessoas que vão sair dos manicômios, né? E ir para os CAPs, né? Ah, mas eu acredito sim, a questão acontece em processo. E se não tensionar o sistema que ele muda, ele nunca vai mudar. Eu acho que é necessário que se tenha uma resolução que provoque uma mudança no sistema, que ela se obrigue a fazer a diferença, que ela vá atrás da realidade concreta e tente alterar. Porque se a gente olhar, por exemplo, eu não sou político nem nada, não trabalho diretamente com essas questões, mas eu sei que existe recurso financeiro. O Estado tem recurso financeiro. A questão é ela saber investir esse recurso financeiro no lugar certo, né, para que essa rede funcione. E a própria resolução prevê, inclusive, órgãos de monitoramento para que isso funcione. Então, eu acredito que, por mais que tenha essa preocupação de sobrecarga, que pode de fato acontecer, considerando que o nosso sistema de saúde é um sistema bastante precário em muitas coisas, existe também a possibilidade de cobrar que ele funcione. E existem órgãos do poder público que podem também cobrar dele. Na tua opinião, quais seriam as vantagens aos pacientes psiquiátricos que cometeram esses crimes, né, de receberem atendimentos nesses CAPs? Eu considero super positivo por várias razões, né? A primeira é que esses pacientes vão estar sendo atendidos por profissionais da rede, né, da rede de saúde mental, que já são capacitados para trabalhar com pessoas de sofrimento mental. Né? Muitas vezes um paciente que é internado num espaço manicomial, ele vai receber um tratamento manicomial. Então a tendência é que ele permaneça lá para sempre mesmo, que é o que acontecia com as pessoas, foi o que eu vi no meu trabalho de mestrado. O paciente que é atendido no CAPS, ele vai receber o tratamento de um paciente de CAPS, né? Que é aquele paciente que volta para casa, que toma seus medicamentos, né? Que faz o que tem que fazer e volta para sua casa. Então, é um profissional mais capacitado, é um profissional que sabe trabalhar nesse público. Outro ponto também que eu considero essencial é que esse sujeito vai estar amparado por uma rede. O CAPS é um dos serviços mais importantes da rede de atenção, né, básica de saúde. Então, ele vai estar amparado por uma outra, não só pelo CAPS, mas por toda a rede de saúde. Então, esse sujeito, se tiver outros problemas de saúde que não são diretamente relacionados a uma transtorno mental, ele vai ter esse amparo. Então, para ele vai ser muito positivo também. Ele não vai estar sozinho nesse processo. Nós temos um debate, assim, eu tenho levantado questões sobre terminar com os manicômios judiciários. O que que tu pensa sobre isso? O que tu tem, assim, de aprendizado para passar para nós? E como os psiquiatras eles se preparam para atender esses internos que vão para os manicômios judiciários? Eu considero positivo. Minha opinião é positiva que não se exista manicômios judiciários. Eu sou apoiador da reforma psiquiátrica, acredito que não se deve existir manicômios. Eu acho que o hospital geral ele tem que ser o espaço em que o sujeito seja internado quando há essa necessidade, sim. O hospital geral ele tem que ser preparado para que ele dê conta das internações dos sujeitos que estão em sofrimento mental. É necessário sim que tenha um espaço que tem que sujeito, porque sim, pessoas precisam às vezes ser internadas, isso vai ser necessário, mas o sujeito ele não pode permanecer para sempre, ou sem limite para isso. Então eu acho, mas ao mesmo tempo o problema grande, maior, e falando especificamente do hospital do manicômio judiciário, é que quando você liga a questão do crime e da loucura no mesmo quadrado, você vê que esses sujeitos, eles dificilmente eles conseguem voltar ao mundo real, a voltar à sociedade. Então eles ficam presos ali para sempre.
Então, por isso que eu considero esse espaço negativo. E quanto à psiquiatria, a psiquiatria é uma área, uma ciência médica que avança diariamente, né? Então, ela muda muito rapidamente e hoje os psiquiatras trabalham de maneira completamente. Esse laudo que eu li, por exemplo, ele tem 20 anos. Um psiquiatra, hoje, eu duvido muito escreveria algo assim, sabe? Os psiquiatras, eles têm uma noção muito clara hoje de que isso é preconceito. E, por exemplo, tem o próprio manual deles hoje, que é um manual que nós, psicologia, usamos também, o DSM, DSM-5, ele, inclusive, ele considera um fator de adoecimento das pessoas a questão de você ser um grupo minoritário, né? Então, tem uma visão até respeitosa sobre. Então, eu acredito que, sim, a psiquiatria está pronta também para que não se tenha mais essa visão manicomial. Tem gerado muito debate nessa questão polêmica do CNJ, é se as pessoas perguntam se essa decisão ela pode ser de alguma forma perigosa, pode trazer alguma insegurança para o nosso corpo social brasileiro. Eu penso que não é diferente de qualquer outra decisão que envolve o poder judiciário, né? Qual seria o risco diferente, por exemplo, de nós termos, por exemplo, pessoas que estão em semi-liberdade, semi-liberdade, ou pessoas que estão cumprindo outros tipos de medidas em que elas têm uma parte da sua liberdade, né? Em que elas podem sair da prisão em determinados horários, ou que elas têm serviços comunitários, ou que elas fazem outras atividades. Não há uma diferença. E a pessoa com transtorno mental, ela tem direito como qualquer outra, né? Desde que ela receba o tratamento adequado, ela não oferece risco a ninguém, mais do que qualquer outra pessoa. Inclusive, a grande questão da pessoa que recebe uma medida de segurança é que ela cometeu um crime no momento em que ela estava completamente fora de si, ou no momento em que ela estava fragilizada. E se ela receber o tratamento que ela precisa, ela não vai mais fazer isso. Então, não é um risco para a sociedade, desde que a pessoa tenha esse acompanhamento. E é isso é o papel da rede fazer. Então, para agora e finalizar, para terminar nosso podcast, gostaria de uma última pergunta, que é como garantir uma transição eficaz desses manicômios judiciários para um modelo de saúde mental, assim, que a gente possa atender às necessidades de tratamento e reintegração desses indivíduos, sem que a gente possa comprometer a segurança pública nacional. Eu acredito que é a partir dos órgãos de controle, tá? Porque, assim, por mais que se tenha ideias muito bonitas, a gente diz que o papel comporta tudo, né? A gente pode dizer que tudo vai ser feito, vai ser lindo, maravilhoso, vai ter um sistema maravilhoso, mas no momento que isso de fato vai ser a partir da cobrança do poder público, né? Que eu acho que é quando o poder público vai lá e diz que tem que ser feito que a coisa acontece, né? E eu gostei muito, especificamente dessa parte do documento, que ele é no artigo 20, o artigo 21 e 23, em que ele detalha um pouco mais como é que vai ser feito esses grupos de monitoramento e controle do sistema carcerário, né? Então, eu acho que para a manutenção desse sistema, para que ele funcione como ele está sendo proposto aqui, é muito importante esses controles, esses grupos de controle, de monitoramento, de acompanhamento. Também o artigo 21 vai falar aí, por exemplo, da questão da autorregulação, da questão da atualização dos profissionais, né? E o artigo 23 fala do próprio papel do Conselho Nacional de Justiça nisso. Então, eu acho que se tu tem um documento que determina qual é o papel de cada setor da sociedade, fica mais claro e mais difícil que esse sistema se desorganize, né? Que esse é o grande problema da saúde também. Às vezes, quando você tem um sistema que ele não está bem estruturado, ele é muito mais fácil de ser desorganizado, né? Então, eu acredito que esse é o caminho, que você tem que ter um sistema forte, organizado e que tem um bom sistema de controle, especialmente voltado ao poder público, porque eu acho que é papel do poder público que isso funciona. Então, pessoal, para agradecer aqui já a participação do William, agradecer também a Progesiane Petri, que nos, de Direito Penal 1, que nos disponibilizou todo o sistema de a gente gravar esse podcast. Abordamos aqui desafios éticos, percepção da sociedade, integração de saúde mental e justiça nessa questão da resolução do CNJ sobre a política antimanicomial. Muito obrigado.